E aí, pessoal, notaram alguma coisa diferente? É, isso mesmo, uma medalha aqui, jogando um torneio de xadrez, ganhei uma medalha. Ah, Robson, mas é uma medalha de 10º lugar, não tá contando? Pois é, você tem alguma medalha de 10º lugar jogando xadrez? Pois é, foi isso que eu pensei, você não tem? Eu tenho. Nossa, então quer dizer que agora o Robson vai começar o vídeo dando carteirada nos outros, vai começar aí mostrando que... Pois é, estamos falando dos melhores momentos de Paulo, e o momento número 4 é a carteirada de Paulo. Vamos falar deste momento agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã Top 4. Chegamos, estamos terminando essa série, hein? Quarto momento, eu acho. Será que você acertou aí? Qual que vai ser o próximo momento, né? O vídeo anterior eu já tinha falado que aí, né, dá os seus chutes e tal. Vamos ver aí quem é que tá próximo aí. E nesse top 4, antes de falarmos dele, vamos lembrar, memorizar qual foi até agora o que a gente falou na série. Top 10, né? Começamos com o longo discurso de Paulo, no 9 falamos sobre o testemunho do demônio sobre Paulo. Momento número 8, não me idolatrem. Momento de número 7, ou a estratégia de Paulo. Momento 6, o louvor de Paulo. Momento de número 5, nós falamos sobre a bronca de Paulo. E agora? Chegou esse momento. O momento da carteirada de Paulo, na qual ele deu. E vamos falar sobre este momento. E isso, talvez você já saiba da história, mas você talvez não lembre de algum detalhe ou outro. Estamos falando de Atos, capítulo de número 16. Quem não conhece essa história, quem um dia nunca cantou um hino sobre isso, não deu um glória a Deus, um bom aleluia na igreja, ao ser falado sobre o dia na qual Paulo e Silas foram presos. Meus irmãos, a história começa um pouco atrás, quando Paulo estava doido para pregar o evangelho, e aí o Espírito Santo falou, aí não, vai pregar não. E o Espírito Santo impede de Paulo pregar numa cidade. Ele fala, olha, você não vai pregar aí. E Paulo tem um sonho na qual um varão fala assim, passa a Macedônia e nos ajude. E Paulo fala assim, olha, Deus está mandando ele para lá. E aí Paulo vai para Macedônia, está lá na região de Macedônia, né? Estamos aí em Atos 16, está lá pregando o evangelho, está na casa de uma irmã. E aí, a coisa não está andando muito. O que será que o Espírito Santo quer? Não deixou eu pregar num lugar que talvez fosse dar mais fruto do que aqui. Aqui eu tô pregando e ninguém tá aceitando, aqui não tá acontecendo nada, né? Aí, pra piorar, ainda tem uma endemoniada falando, Paulo e Silas, né? Eu tô pregando um negócio aí de um Deus Altíssimo. E aí, Paulo, meus irmãos, um dia, outro dia, a coisa não tá andando, sabe? O que será que Deus quer? Até que chega um momento que a mulher endemoniada chega, vai, Paulo e Silas. Paulo olhou pra aquela mulher e Paulo, sabe de uma? Chegou lá, aquela mulher estava endemoniada, tinha espírito de adivinhação. Alguns homens ganhavam dinheiro com aquele espírito de adivinhação, tipo, fazia-se filas, né? Eu quero saber qual vai ser meu futuro. Pode deixar aqui, escrava, fala aí pra ele, o que vai acontecer? A mulher pega lá e vai lá, revela lá os negócios e tal. Então, aquela mulher dava dinheiro para os seus senhores, né? Aqueles 13 senhores. Então, aqueles homens estavam lucrando muito. Quando Paulo chega naquela mulher, em nome de Jesus, demônios, sai dessa vida. Aqueles demônios foram embora. Os seus senhores, quando perceberam que aquela mulher não conseguia adivinhar mais nada, que aquela mulher não sabia mais nada, que aqueles demônios foram embora, eles ficaram... Aquela mulher foi liberta e aquilo causou uma revolta dos senhores e foram até Paulo. Prenderam Paulo e Silas, chamaram eles, foram lá, se reuniu, né? Pegaram lá o governador da cidade, chamaram, pegaram ali os soldados, falaram assim, esses homens são judeus, estão pregando coisas que não é do nosso costume, estão ensinando coisas que para nós não é lícito nós aprendemos, e esses homens merecem ser açoitados. Paulo e Silas estão quietos. Eles vão falar o quê? Irmãos, o que Paulo iria dizer nesse momento? Ele não tinha o que falar, não tinha o que se defender. Pois é, aí Paulo tá quietinho. Os homens julgam, tiram a roupa de Paulo e Silas, larga eles pelados, feito
bate, açoita, depois de apanharem muito, bota na cadeia, vai ficar preso. Paulo e Silas agora estão presos, estão lá na cadeia e olhem só, Paulo não sabia o que fazer naquela cidade. O Espírito Santo manda Paulo pra lá, pra quê? Pra ser preso. Se fosse muitos de nós, ia falar o quê? Senhor mandou, eu vim aqui pregar, eu pregando, passando prova, apanhando, ia começar a murmurar. Mas Paulo não. Paulo está na cadeia e ele começa a cantar, começa a orar. Tá lá ele e Silas fazendo um dueto. E eles estão louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, olha aí você pentecostal, já tá começando a querer dar aquele salto. Perto da meia-noite, quando Paulo e Silas estavam louvando hinos ao Senhor, sobreveio um tão grande terremoto naquele momento e todo o alicerce começou a se abalar. As portas das cadeias têm irmãos, para com isso, olha, a porta tá trancada aqui, tem um cadeado, tem um terremoto, caiu parede, caiu as coisas, vai abrir-se as portas, vocês percebam que tem milagre acontecendo. Um terremoto veio, a presidão soltou as cadeias de todo mundo, as algemas se soltaram, a algema se soltou num terremoto. Irmãos, na hora que estava acontecendo aquele terremoto, as coisas começaram a sair, soltou tudo. O carcereiro, meu Jesus amado, o carcereiro, agora ele tá morto, vai ser morto. Todo mundo podia escapar. E o carcereiro falou assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu acho que o carcereiro já tá a ponto de se matar. Paulo. Ei, espera aí. O carcereiro olha, tá Paulo, Silas e os outros presos. Esperando. Calma aí, filho. Tá pensando o quê? Paulo prega o evangelho pro carcereiro. Isso era meia-noite. A Bíblia vai dizer que Paulo vai lá pra casa do carcereiro. Ele e Silas pregam. A família e todos os que estavam em casa, talvez tinham mais gente ainda, talvez vizinhos, sei lá se aquele carcereiro tinha escravo, mas todo mundo aceita Cristo. Todos da casa receberam o evangelho. Mas e o que acontece no outro dia? Como é que fica? Chegam os soldados, todo mundo, né? Os soldados romanos, o governador. Rapaz, tu viu o terremoto? Deu um terremoto aí, deu uma bala e tal, mas a cadeia lá se rompeu. Agora daqui que a gente vai arrumar manutenção, tem que chamar manutenção. Daqui que vai arrumar os negócios, e os presos. Quer saber de uma? Liberta, porque aquele Paulo e Silas, a Bíblia não fala sobre aqueles outros presos, mas aqueles judeus lá, apanharam já? Então tá bom. Os principais da cidade, os governantes lá, falaram assim chegou pro soldado romano, falou assim, vai lá na casa do carcereiro, Paulo falaram aí, estão ouvindo os zoom que ele tá lá, vai lá e manda Paulo ir pra casa, tá liberto. Não esquenta com isso não. E o carcereiro foi lá, chegou e o Paulo, o seguinte aí, bateu na porta, né? Paulo, então, a prisão lá se rompeu e tal, mas fica tranquilo, tá todo mundo livre, todo mundo tá liberto. Aí chega o momento de número 4, a carteirada de Paulo. Atos capítulo 16, versículo 36 em diante. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordem a vocês para que vocês sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, e aí vem a carteirada, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Irmão, esse apóstolo Paulo, gente, tá de brincadeira? O apóstolo Paulo estava sendo julgado na praça pública lá, e quando eu falei lá, o apóstolo Paulo não tinha do que se defender, o apóstolo Paulo tinha. Ele é cidadão romano. Em outra passagem bíblica, Paulo não comprou cidadania, Paulo é nascido romano, criado em Tarso. Paulo, ele era um cidadão romano não pode ser açoitado segundo a legislação. Um cidadão romano não pode ser preso de acordo com a legislação. Aqueles homens não fizeram um processo formal para Paulo, eles não poderiam fazer aquilo, pelo amor de Deus. Quando Paulo tá lá, e aí, irmão, Paulo, Paulo, calma. Por que você não falou isso antes de apanhar? Quem que quer apanhar, gente? Em diversas passagens, Paulo sai de uma cidade para outra porque os homens iam perseguir, né? Ele tá numa cidade, tá lá em Tessalônica, o povo vai matar ele, ele sai fora, vai para Corinto, sabe? A gente já viu aqui se você for ver aí os melhores momentos, for lembrar, né, de Atos 14, a Paulo em Atos 17, Paulo tá numa cidade, tá lá em Corinto, vem perseguição, ele tem que ir lá pra Listra, sabe? Aí tá numa cidade, vai ter que ir lá pra Atenas, então assim, não é o interesse de Paulo querer apanhar,
Mas nesse momento, Paulo podia se defender e Paulo não fez. Irmãos, isso é confiar em Deus. Isso é esperar o que Deus quer. Porque Paulo foi para a cidade e pensou assim comigo, o que Deus quer nessa cidade? Ninguém tá ganhando. Tá ganhando alma nenhuma. Expulsou um demônio e tal, mas a Bíblia também não fala que aquela mulher se converteu. Não. Simplesmente, a ideia da passagem está mostrando que Paulo está indo lá, guiado pelo Espírito Santo. Aí quando veio lá as afrontas, Paulo ficou quietinho, pensando assim, rapaz, onde quer que Deus quer me levar? Porque os homens que vão me açoitar aqui, vou ficar quietinho. Deixa Deus operar. Olha, irmão, isso é confiar em Deus. Isso é saber que Deus está no controle de tudo. Isso é você entender a providência de Deus sobre nossas vidas. Que Deus está no comando, que Deus tem tudo traçado, que Deus tem tudo decretado, que nós devemos aprender a entender que a gente tem sim livre-arbítrio, tem, tá, mas Deus tem a vontade dele, a gente precisa viver a vontade de Deus. Deus já havia decretado as coisas e Paulo falou assim, vamos lá, o que Deus quer? Deus quer que eu vá pra cadeia? Então eu vou. Apanhou, fazer o quê? Faz parte. Toma uma surra, foi pra cadeia, tá lá na cadeia. E chega na cadeia, Paulo tá fazendo o quê? Tá cantando, tá louvando. Por quê? Porque ele tá na cadeia, porque Deus quer que ele esteja na cadeia. Então ele tá lá, sabe? Esperando o agir de Deus, querendo saber o que Deus quis com ele na cadeia. Aí viu um terremoto, soltou? Vou fugir? Não! Se Deus me mandou pra cá, pra que eu vou fugir? Eu vou esperar. Aí viu o carcereiro? Creio no Senhor Jesus será salvo tu em tua casa. Aí o carcereiro, eu creio. Entendi. Deus quis salvar a família do carcereiro. Podia fazer de outro jeito, Deus? Podia Paulo ter se encontrado no mercado com a esposa do camarada, ou ir com o camarada lá fazendo compra, e conversar aí de alguma coisa e de repente o camarada crê? Podia. Mas Deus tem os caminhos dele, os meios dele, e Deus faz do jeito que ele quer. Paulo foi parar na casa do carcereiro, ganhou alma. Aí depois que ganhou aquela família, depois do milagre, depois daquele demônio, aí ele percebeu que já começou -se a se estruturar ali uma igreja. Agora Paulo vai embora, né? Os cidadãos romanos, vai embora. Se Paulo fosse embora, ficasse quieto, larga isso pra lá, Deus já fez a parte dele, já tá ótimo, larga pra lá. Paulo podia ter feito isso, mas não. Agora Paulo resolveu dar a carteirada dele. Eu sou cidadão romano. Vocês me prenderam sem julgamento formal. Essa palavra deve ter doído. É tanto que os principais chegaram lá atônitos, tremendo. Porque naquela cidade ali, os principais que estavam governando ali, chegaram para Paulo com medo, porque se Paulo denunciasse ao imperador, aqueles homens seriam castigados. Aqueles homens poderiam perder a posição deles. Então eles não podiam ter feito aquilo. Então quando Paulo chegou e falou com eles, aí eles, desculpa aí, Paulo, tal, não sei o que. Paulo fez isso para que aqueles homens não perseguissem os futuros cristãos daquela cidade. Como aqueles homens... Se Paulo não tivesse feito isso, quando aqueles cristãos começassem a pregar o evangelho, começassem a viver o evangelho, os principais iam falar, daquele Paulo lá que um dia passou e apanhou, agora estão falando a mesma coisa, vamos para cima deles aqui também. Poderia acontecer isso, mas não. O que Paulo fez com aquela carteirada dele foi de justamente... cuidar dos irmãos, cuidar do evangelho, proteger aqueles irmãos. No dia que eles fossem pregar, aquela mensagem daquele tal Paulo lá, tal, né? Vamos tentar conviver com eles, né? Vamos segurar, pelo menos por algum tempo não vai haver perseguição com aqueles poucos cristãos que estão se formando na cidade. Deus usou toda a estratégia, por isso Paulo precisava ser preso, porque os futuros cristãos precisavam de uma proteção, pelo menos no começo do evangelho, para se criar e poder pregar essa palavra de Deus. Esta foi a grande lição do top 4. E aí, o que você está achando? Só faltam mais 3 momentos. Qual é o momento que você incluiria? Qual momento você acha que eu vou incluir, né, aqui nesse top 3? O que falta falar? O que falta a gente aprender com o Paulo? Falta 3 e de vários momentos. Porque eu vou te falar uma coisa, a parte mais difícil dessa série é justamente você excluir um monte de momento bom de Paulo, né? Comprimir em 10 é muito difícil. Mas e aí, deixe seu comentário, sua sugestão do qual será o próximo. Eu vou te aguardar no próximo vídeo. Faça parte desse movimento, se inscreva no canal, deixe seu like e fique com Deus e fique também na paz do Senhor.